Mis hermanos, muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a nuestro seminario sobre colportaje. Estoy aquí, hermanos, con tanto libro a la mano y mandando la señal para los hermanos online. Así que estamos haciendo 1000 cosas a la vez. Vamos a acomodar el material aquí. Muy bien, mis hermanos, esta noche pasada nosotros ya dimos inicio, hermanos, a este seriado del colportaje. Nomás aquí mandar las últimas invitaciones. No me alcanza el tiempo para tanta cosa, pero ya vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra programación sobre el colportaje. Uno más y ahí ya terminamos. Misión final, aquí está. Bueno, ya, hermanos, ya podemos ahora pedir la bendición del Señor. Antes quisiera decir, hermanos, que hoy estamos terminando nuestro congreso. Jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días de bendición y hoy, hermanos, el postre. ¿Están contentos? Estoy muy feliz, hermanos. Yo estoy muy feliz. Todo foi bonito, hermanos. Eu agradeço a Deus por el equipo que estamos trabalhando, los baños com papel, com aí desinfetante, la cocina, hermanos. Bueno, la decoración. La gente me decía, pastor, nunca vi un congreso tão organizado. E la gente assim com la identificación, las calles com las orientaciones, todo bonito, hermanos. Glória a Deus. Estava todo bonito. Hoje, hermanos, desajuno. Quantos lhe gostaram da comida hoje? Uau, que desajuno, hermanos. Desajuno para o remanente, hermana. Que bonito, glória a Deus. Graças las hermanas e também os hermanos. Havia homens aí de la cocina. Que bonito. E também, hermanos, pues, que vamos dizer? La transmissão, não sei que os hermanos que estão em sua casa, não? Qué bonito, la transmisión fue en tiempo, hermanos, internet, la televisión. Así que nuestro congreso fue muy, muy bendecido. Agradecemos a los hermanos que nos están apoyando, los que están aquí con las finanzas, porque não cobramos nada, vocês miraram, e agora vamos distribuir materiais, regalos, e não estamos cobrando nada, pero todo tem custo, assim que agradecemos e pedimos, se algum irmão em sua casa nos quer apoiar, y cree la obra que estamos haciendo, que es la obra de Dios, hay una página, mis hermanos, institutodesaludtotal.com, hay una tecla, un botón ahí dice tesorería, y puncha ahí dice donación, puede hacer su donación. ¿Alguno quiere enviar un cheque? Entonces, mis hermanos, el cheque puede ser a nombre de Ministério Madison Misión Final, y de esta manera va a estar aportando también. Bueno, mis hermanos, temos tanto que agradecer a Deus, pero este congresso, hermanos, lo que marcou, agora sim puedo confessar minha falta de fé, lo que marcou, mis hermanos, foi o bautismo. Que hermoso. Hermanos, vocês sabem quantos candidatos para o bautismo teníamos? Ninguno, ninguno. Ninguno, hermanos, venimos por fé, colocamos el agua aí afuera. Pero eu dizia, Senhor, que hago se não aparece nenhum candidato? E eu pensei, bueno, nesse horário, vamos a sair, caminhar, mostrar aqui a finca, algo pensei, já pensei um plano B, pero Deus tinha outro plano. Queridos hermanos, quase 10 pessoas chegaram aos pés do Senhor. Que fiesta, hermanos, que hermoso. Queremos agradecer muito ao pastor David Gates, que vino de tão lejos com sua esposa, a irmã Beck, desde Bolívia. Claro que eles já estavam aqui por outras razões, pero agregaram nosso acampamento como parte de sua viagem e agradecemos a Deus por eles. Esperamos el outro ano, hermanos, se Deus permite, tê-los de regresso aqui conosco. Amém, hermanos? Assim que já estamos amarrando as puntas para el outro ano ter outro grande congresso com Red Advenir. Bueno, mis hermanos, há muito que dizer, há muito que agradecer a Deus, pero todavía seguimos hasta el meio-dia com a programação. Temos outra classe depois, assim que não podemos demorarnos em esta classe porque tenho muito que falar
sobre el plan de colportaje, um poderoso movimento para el tiempo del fin. Así que vamos a orar al Señor y agradecer a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, con reverencia venimos al trono de la gracia, confiados en los méritos del Cordero que fue inmolado, para suplicar el poder del Espíritu Santo, para suplicar que nos laves, nos limpies de toda mancha, de toda arruga, de toda contaminación. Oh Señor, ¿qué podemos darte que ya no es tuyo? ¿Qué podemos decirte a usted que tú ya no sabes? Tú nos has criado del nada, del polvo de la tierra. Señor amado, ayúdanos ahora a rendirnos a ti. Estamos agarrados de cosas materiales, pero todo es tuyo, Señor. Ayúdanos ahora a servir a tus propósitos. Oh Señor, bendice tu pueblo. De maneira especial, quero pedir por los atalaias, por los ministros, aquellos que foram colocados sobre los muros de Sión para dar a la trompeta el sonido certeiro, a las sentinelas, transmissores de luz que deviam esse tempo estar brilhando. Oh Senhor, despierta-nos. Disse tu palavra que as vírgenes se dormiram todas, também nós outros estamos dormidos. Despierta-nos, Senhor. Levanta, Senhor, deste vale de huesos secos, e hace um milagre de nós outros, um espetáculo para o universo, não que tenhamos algum mérito, porque o único mérito que temos delante de ustedes é nossa grande necessidade. Oh Senhor, tem misericórdia de nós outros. Nos colocamos em tus manos e suplicamos, Senhor, que tu seja hoje o capitão de este campamento outra vez. Que tu Espírito Santo seja o líder, Senhor, que nos guie as palavras, os pensamentos, as obras, as ações, para que podamos levar adelante e concluir esta obra, não somente predicar o Evangelho, pero concluir a predicação do Evangelho. Es tu palavra, Senhor, e não regressará vazia. Cada habitante de la tierra, cada nação, tribo, língua e pueblo deve receber o Evangelho eterno. Temed a Deus e dade glória, porque é chegada a hora de su juicio. Não de los muertos, agora vai começar o juicio de los vivos, Senhor, e não estamos preparados. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia de tu pueblo. Tem misericórdia do mundo também que está gemendo bajo a opressão deste maligno. Senhor, guarda-nos, ó Deus. Toma-nos em tus manos. Te lo pedimos por Jesus, tu Hijo amado, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Bueno, mis hermanos, vamos a trabalhar. Quedou um remanente para este dia de hoje. Temos muito que falar, hermanos. Esta primeira hora vou dar um pouco mais de ênfase à parte espiritual. E a segunda hora, porque tenho 2 horas aqui para esta classe, eu quero dar mais ênfase à parte prática. E tenho muito material, hermanos, para compartilhar com vocês, para que vocês possam conhecer este material. Vamos, hermanos, a começar a parte espiritual que apresentamos hoje, ayer a la noche, hoje a la mañana, nomás que este tema de la mañana, como matutina, não foi passado a los hermanos, passamos depois este tema de la mañana, que é parte também de como ser um obreiro completo. E que é ser um obreiro completo? É ser um obreiro, meus hermanos, que tenha a verdadeira educação. E de aí, hermanos, se somos um obreiro completo, devemos ser como Jesus. E hoje temprano leemos, hermanos, de que a única maneira que podamos ter êxito em fazer a obra de Deus é ser como Jesus. E de aí, hermanos, que agora devemos desechar todo método mundano para ser evangelismo. Devemos regressar, hermanos, ao plano original. Jesus é o modelo perfeito e os discípulos puderam entender e copiar o modelo. O livro de Juan, capítulo 13, diz assim, hermanos: eu os he dado ejemplo para que como eu hizo, hagáis vosotros também. Claro que se está referindo a la Santa Cena, usamos este versículo para el lavamiento de pies, pero também, hermanos, se aplica a toda a maneira
de ser como Cristo, como dijo Pedro, el que disse que está em Ele deve andar como Ele anduvo. Decimos amém, hermanos? Eu estou mirando que a irmã está escrevendo. Então, dice assim, hermanos, el versículo 15, 13 y 15. Este es el versículo que acabo de mencionar. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 13 y 15 de Juan. Portanto, mis hermanos, no estoy mirando aquí. Bueno, después hablamos sobre esto. Es que a la segunda hora yo quisiera pedir ayuda a los diáconos, que yo quisiera regalar este manual, el manual de obra médico-misionera, a todos los hermanos que no lo tengan, porque yo quiero creer que la mayoría ya lo tiene. Manual médico-misionero. Este material aqui atrás está escrito, são $15, pero estamos regalando este material. E alguém vai dizer, pastor, e como você pode dar tanta coisa à gente? Pois vocês fazem donações, amém? E por isso estamos pedindo donações, porque estamos fazendo uma obra para vocês mesmos. Bueno, para vocês não é para Deus, pero nós somos os siervos del Senhor, e um soldado tem que estar armado para hacer a guerra. Para ir à guerra, temos que ter espada, escudo. E de aí, hermanos, que se não leemos, vamos pensar, não, esse pastor Souza está louco com essas ideias. Se você lê, você vai entender que há uma obra que está intocada. Há que construir o arca de Noé para esse tempo. Queremos colocar, aí está o material. A la segunda hora vamos falar sobre isto, hermanos. Então, de aí que nós agora devemos entender qual deve ser nossa posição para a guerra, para a batalha. Então, mis hermanos, a palavra de Deus menciona de que Deus vai enviar ajuda. Ninguém disse amém. Deus vai enviar ajuda. Amém, hermanos. Agora, qual é a ajuda que Deus vai enviar? Los ángeles. Gracias. Claro que o Espírito Santo vai fazer sua obra, pero Deus vai enviar reforço. Usted não pode solo. Hermanos, déjame contar uma experiência, porque estou falando de colportaje. Eu les mencionava a noite que eu fui colportor por muitos anos. E eu tuve, hermanos, tanta evidência de la presença del poder de los ángeles, que se eu me quedara callado e não diera testemunho, eu seria, mis hermanos, um traidor. Um dia, hermanos, cheguei a uma cidade chamada Criciúma, em Santa Catarina, Brasil. Eu tinha muito pouco tempo para trabalhar e a chuva, e eu pensava, e agora que hago? Porque se eu não alcanço ao tempo de vacaciones, o valor de ventas de livros, eu não posso regressar a estudar, e eu tinha que regressar a estudar. Então, eu pensei, bueno, eu vou a visitar aquele edifício, porque allá nomás vivem milionários, gente muito rica. E se, bueno, eu le agradeci, salí, e eu orei ao Senhor, disse, Senhor, pero eu tinha que entrar aí, porque você me manda ir a todas as pessoas, casa por casa, puerta por puerta, persona por persona. Bueno, entreguei as mãos do Senhor e segui meu caminho. Eu estava a 2 quadras ou 3, mais ou menos, já adelante, trabalhando, e o dueño era uma fruteria, onde vende frutas, vegetales, assim, não? E eu estava aí falando com o Senhor, o dueño, e estava apresentando a ele o livro de saúde, porque ele vendia frutas e vegetales, não? Verduras. E passou uma senhorita muito bonita, uma jovem, e de lejos quedou mirando, e eu mirei que ela nos estava observando, e se acercou. E a muchacha, muito guapa, chegou e disse assim, com permiso, ¿é para vender este livro? Sim. Aí já tinha que ir direto, não? Sim, é para vender, é um material muito importante para cada família. Ou é que meu papá le vai interessar este material? E eu lhe falei, porque era um lugar de evento, um lugar público, não? E onde vives? E então o senhor, que não estava muito contente comigo aí, querendo, que eu estava quitando seu tempo de atender a seus clientes que estavam comprando frutas e vegetales aí, ele se foi e quedei com a muchacha. E a muchacha disse assim, oh, meu papá
es el dueño y es el constructor, el ingeniero de aquel edificio que está allá, y de lejos por la puerta se miraba el edificio. El edificio era tan moderno que era así como si largo arriba y era como una cintura así, después era un formato moderno el edificio. Mi papá es el dueño y es el constructor de aquel edificio. ¿Pudiera visitarlo? Claro que sí. Y yo le dije, entonces dame el teléfono o algo para que yo pueda, aquí está la tarjeta. Y me dio, hermanos, y entonces dice así, venga hoy a la tarde que mi papá llega a tal hora. Hermanos, entonces ahora a la tarde, llego yo otra vez allá con el portero, ¿usted otra vez? Bien enojado ya conmigo. Y yo, no, yo no vengo a visitar ahora a usted, yo vengo a visitar el dueño aquí del edificio, el ingeniero, ahí leí su nombre en la tarjeta que vive ahí arriba. Y él todavía no estaba muy inconforme y llamó ahí arriba, porque el portero tiene ahí como llamar y dice, mira, aquí hay un muchacho. Y allá de arriba, no sé quién ya sabía, dice, mándalo subir. Hermanos, miren, yo entré a la casa, o el departamento, que era el último andar, 25 andares. Todo el andar de arriba era la casa de ellos. Entré ahí, hermanos, yo no sabía caminar, porque el tapete de ellos era como así, algo aveludado, que nunca jamás en mi vida yo había pisado en algo así. Y cuando él me mandó sentar, yo nem sabía sentar a este sillón, un sillón de lujo. Y hermanos, escuchen, no tengo mucho tiempo para decir todos los detalles, pero vino el ingeniero, este dueño del edificio, y dice, va directo al asunto, esta gente rica no quiere rodeo, ellos quieren, diga lo que quiera, va directo al asunto y yo quiero saber qué está haciendo. Ahí yo le expliqué, bueno, su hija me dio su referencia, porque dijo que yo tengo un material que le puede interesar. Sí, está bonito su material. ¿Y quién es usted? Él me preguntó. Y yo hablé, bueno, yo soy estudiante de São Paulo y que a las vacaciones tomo tiempo. Bueno, expliqué rápido así. Él dice, quédate ahí, no te mueve, no sale. Y entonces salió y se fue. Y de repente vino con un muchacho allá, un joven, un adolescente, y empezó a decimos en portugués, dar un jabón al muchacho. Mira, está mirando este muchacho sentado ahí con esos libros. Ele é pobre, ele não tem quem lhe ajude, ele está trabalhando em las vacaciones e falou a sua hija, e você que tem todo e não quer estudar, híjole, pobre del muchacho, ¿no? E ele dizia assim, este muchacho é responsável e quer ser alguém na vida, e eu que te dou todo, híjole, dio um sermão a seu hijo aí, e eu aí sem saber o que fazer, ¿no? E eu não sabia que reacción tenía yo, porque mi interés era vender el libro, no dar un sermón al niño de él, ¿no? Bueno, entonces él me dijo, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo le dije, mira, muy sencillo, pues yo quiero traer aquí una colección de este material para usted. Era una colección muy bonita de plantas sobre el carácter y tenía el conflicto de los siglos ahí metido, ¿no? Y él dijo así, bueno, yo voy a comprar. E tinha um prospecto que firmava e diz, eu vou firmar recomendando que você vá em todos os andares, puerta por puerta vendendo. Hermanos, casi me morí, hermanos, porque eu mirei a mão de Deus. Deus existe, hermanos, esta obra é de Deus. Hermanos, quando uno duda, uno está pecando. Quando uno tiene medo, uno está pecando. Poner em duda o poder de Deus é pecar, hermanos. Ustedes têm medo e eu também. Ustedes não são diferentes. Ustedes estão com medo de largar a cidade, de largar seu emprego, de largar onde estão agarrados, porque ustedes pensam que aí está a vida, quando em realidade a vida está nas mãos de Deus. Ele pode sacar a água de la roca, ele pode fazer o que ele quiera, porque ele é Deus. O Senhor dijo assim: venga cá. Mira para abaixo, e eu tenho medo de altura, hermanos, e eu tenho que mirar de 25 andares para abaixo, me dá como um mareo assim, não? A mim não me gusta andar de avião. Ele disse, mira, porque allá é uma cidade de minas de carvão. Por debaixo da cidade está todo como um lugar de armadilho, assim, todo, aqui são os topos, não? Que fazem agujeros por abaixo da terra. Então, nadie quer ir a este edifício, porque é um lugar como que a terra não é muito firme. Mas ele disse, por que vivo aqui a este andar? É porque abaixo deste edifício há uma roca muito grande. Construímos o edifício sobre a roca. Uau, que bonita experiência, não? Nuestro edifício deve estar construído ¿aonde, hermanos? Sobre a roca. Quem é a roca?
Cristo Jesús es la roca. Toda a gente tinha medo de ele, não, ele estava confiado porque ele sabia onde havia construído sua casa. Allá arriba, 25 pisos, ele estava arriba da roca. Hermanos, casa por casa, eram 2 departamentos por andar, solamente gente muito rica. E eu chegava com cada qual, dizia, mira, aqui está a firma do dueño aqui do edifício, ele me recomendou que viniera a falar com você, e vendia uno por uno. Hermanos, eu nunca ganhei tanto dinheiro em minha vida. Hermanos, em um mês, eu paguei minha escola para o semestre todo e para minhas 2 hermanas. Hermanos, eu ganhei tanto dinheiro, mas eu não estava allá por dinheiro, eu estava allá para levar o mensagem. Deus me provou que Ele pode. Hermanos, colportar, infelizmente, é algo perdido em el adventismo. Em qual igreja hoje você vai ir e escuchar este mensagem que você está escutando aqui? Perdemos esta luz, perdemos este ministério, e porque não entendemos o plano divino, não estamos construindo o arca de Noé. E eu lhe digo, não, pero eu estou na verdade presente, eu conosco a doutrina do santuário, eu conosco a salvação, pero você conhece, pero Deus quer usar você agora para hacer a los outros também chegar à luz da verdade. Não, porque o pastor que ganha seu salário que tem que predicar. Não, hermanos, esto é catolicismo. O sacerdote sabe todo. Os laicos são ignorantes, não conhecem latim, não podem interpretar a Bíblia. Este é catolicismo. O pastor que hace todo e os membros não hacen nada. Em la igreja de Deus, escuchen esto. Em la igreja verdadeira, não há santos parados. Não há santos aí a la parede de piedra. Em la igreja de Deus, os santos devem estar moviendo-se. Amém, hermanos? Há muito que aprender em esto. Eu me senti parte do exército de Deus. Pero eu era um ignorante. Eu apenas me havia bautizado. Eu era católico. O que sabe um católico de santuário, de profecia? Se encontrar um pastor pentecostal allá em la obra que eu estava haciendo e me perguntara sobre um tema, pois eu não sabia nada. Hermanos, eu iniciei tão ignorante como qualquer um que viene, hermanos, a la luz. Se alguém me dijera, diga-me, mostra a Bíblia onde está o livro de Habacuc. Oh, será que está no Novo Testamento ou no Antigo Testamento? Eu não sabia nada. Mas eu pedi sabedoria a Deus, hermanos, e pedi que Deus me diera uma relação com Ele para poder aprender. Hermanos, nós hoje estamos tendo uma experiência com o Senhor. Ele vai enviar seus ángeles. Ele não solamente nos vai proveer as coisas materiais. Ele é o dueño do planeta, e não solamente desse planeta pobre, porque está na miséria agora. Deus é o dueño do universo. Ageu 2:8 diz, minha é a plata, mío é o ouro. Deus tem dinheiro, Ele tem ouro, Ele tem o que Ele quiera. Ele é o dueño do universo. E você é um hijo, uma hija de Deus. Hermano Torres, você que tem seu hijo na mão, você deixaria que seu hijo passara necessidade, passara hambre, passara sede? Não, não. Ele é um homem caído em pecado, pero aún assim ama a seu hijo. Você crê que Deus te vai deixar a la calle? Deus te vai abandonar? Você crê que Deus nos vai chamar a trabalhar para Ele e nos vai dizer agora, haga o que quiera, porque Deus não te vai cuidar? Hermanos, se não temos uma relação com o Senhor, não sirve ser obrero. El pueblo de Israel, hermanos, tenía la misión, pero perdieron la relación con el Señor y por eso tuvieron que ser apartados de la obra. Y el adventismo está perdiendo la relación con el Señor y debe ser apartado de la obra. Porque a la vez que tenemos el nombre de iglesia verdadera, iglesia remanente, pero no tenemos una relación íntima, directa con el Señor, vamos a ser una piedra de tropezo. Y esto me incluye a mí. Si yo no vivo en relación con el Señor, una comunión íntima, no sirvo para estar aquí. Hermanos, yo quería conocer a Dios. Oseas 11. Queridos hermanos, entré al colportaje, pero me sentí indigno. Y un día le dije al Señor, yo no soy la persona para esta obra, yo no soy santo, yo soy un pecador y soy impuro. Hermanos, cuando yo vino a la luz, yo tenía vicio secreto y yo no conseguía dejar mi vicio secreto. Los hombres saben de lo que estoy hablando.
Pero yo colocaba la mano en la palabra de Dios con la conciencia pesada. Porque yo soy inmundo, impuro, soy un pecador. Un día, hermanos, yo estaba pasando por una situación difícil. Y yo pensé, o voy para atrás y abandono todo, o voy adelante y aprendo a conocer a Dios. ¿Sabe qué hice, hermanos? Y yo le digo, conto esto para que usted haga lo mismo. Yo miraba que todos los colportores, a la segunda hora vamos a hablar esto, tenemos un culto a la mañana, otro por la tarde, sesión de testimonio. ¿Cómo fue su día? Oh, encontré una persona así, di un estudio bíblico, entregué un camino a Cristo, tenemos testimonios. Y nos trabajamos todo el día, después vamos a ver eso, un colportor tiene que hacer 20 visitas diarias, por lo menos 10. Algunos alcanzan a hacer 25, pero un promedio de 20 visitas diarias, trabajando todo el día. Hay colportores que são muito perezosos e pensam que estão servindo ao Senhor. Mira como era o obreiro. Hoje à manhã hablamos como Jesus trabalhava, forte. Ele não ia a visitar uma pessoa à la tarde, assim, depois. Não, ele visitava a gente constantemente em um programa. Hoje à manhã hablamos esto. Hermanos, então, eu mirava que todos os colportores se despertavam às 6 para o culto. E estava bem, não estou criticando a nenhum hermano, porque todos estamos cansados e todo o dia trabalhando. Mas eu pensei, não, eu tenho que encontrar o Senhor solo, eu com Deus, não com o grupo. Porque a vezes vamos à igreja e pensamos que já conhecemos a Deus. O pastor predicou um sermãozito aí, choramos, decimos, já estou na luz. Hermanos, temos que ter uma relação íntima com Deus, personal. ¿Estão escutando a palavra? Personal. Porque quando estamos à presença de Deus, hermanos, estamos desnudos. Em grupo, mira, eu agora, hoje não estou de corbata aqui no acampamento, mas sempre estou de corbata, não? Ai, de corbata, que pastor santo, mira como predica. Não, hermanos, em grupo podemos enganar a todos, arreglar bem o cabelo, poner uma corbata com uma bibliazita assim à mão. Ai, que santo homem de Deus. Podemos enganar em grupo as pessoas, mas Deus não se engana. Temos que ter uma relação personal com o Senhor. Por isso que há que ler a Bíblia e há que orar. Porque quando você lê a Bíblia, não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê a você. ¿Agarraram a ideia? É uma espada, diz Hebreus 4:12, que vai hasta o mais profundo. Discierne tus pensamentos, tus intenções. ¿Por quê? Por que estou aqui parado agora com este microfone na mão? Alguém pode dizer, não, este é um charlatão que está agarrando dinheiro de la gente allá, vai enganar a todos. Assim falaram de mim. Disse, não, esse Souza aí está agarrando um montão de dinheiro de la gente e vai desaparecer como muitos outros e a gente vai quedar sem nada outra vez. Porque a gente está mirando a aparência. Não estou falando mal de quem habla, porque cada qual tem língua, habla o que quer. Pero a Deus, hermanos, não podemos enganar, porque Deus discierne tus intenções. Ele sabe por que estou falando agora. Qual é minha intenção? Eu posso enganar a vocês. Dizer, hermanos, hagam cheque, mandem dinheiro. Muitos estão fazendo assim. Pobre da gente já está lastimada. Por isso não apoia já a nadie. Com razão. Porque há um montão de gente que está usando o nome de verdade presente para roubar a la gente. Então, hermanos, pero a Deus nadie le engana. Por isso temos que ir com Ele. E a la vez, hermanos, então eu hice um plano com Deus de que Ele me despertar, porque eu não podia colocar aí um despertador, porque iba a acordar despertar todo ele, em português disse acordar, despertar todo o acampamento aí, porque era um lugar pequeno e dormíamos amontonados um montão. Se eu colocar um despertador, pues despertaria todos os colegas temprano. E eu leí em Isaías que é Deus quem nos despierta. Aqui pudiera falar um pouquinho de saúde, hermanos. Porque quando Deus te despierta feliz. Quando você despierta com um ruidaço assim, e aí você sai da cama já todo estressado a mesma hora que despierta. Mas quando você despierta com o Espírito Santo, é como uma voz dulce, suave, um sussurro a seu coração de amor. E então eu lhe dije, Senhor, se você quer que eu tenha uma relação com você, me despierta.
pero yo quiero despertar a las 4 de la mañana, no a las 6. ¿Usted cree que algún día en este tiempo seguí durmiendo hasta las 6? Ningún día, hermanos. El Señor como que venía, Juárez, venga conmigo. Y yo, hermanos, entonces salía bien despacito para no despertar a los otros. Agarraba así una linterna chiquilla y agarré un libro, hermanos. Apunten esto, Deseado de todas las gentes. Hermanos, cuando yo empecé a leer este libro de las 4 a las 6 de la madrugada, yo leía, hermanos, como que entraba la historia y miraba cómo era mi Salvador. Y esto, mis hermanos, fue cambiando mis pensamientos. Yo no tenía teología, yo no conocía nada de Daniel, Apocalipsis, yo era así como una esponja, así queriendo absorber todo, quería aprender, pero no sabía nada. Pero yo miré a Jesús y miré su sacrificio, hermanos, su agonía en el Getsemaní. Y esto, mis hermanos, tocó tan profundo en mi corazón que cuando yo iba al campo y enfrentaba la cara fea, la cara dura, enfrentaba la prueba, enfrentaba las tribulaciones, yo no me atemorizaba más. Ahora sí yo pudiera decir, soy como David delante de Goliat, puede venir lo que venga, porque yo estaba fortalecido desde la base, yo estaba criando raíz, hermanos, y cuando venga el temporal, la borrasca, el viento, la tempestad, no te va a derrumbar, porque tu raíz está enterrada allá al escondido, donde nadie mira. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué va a haber un gran zarandeo y una gran apostasía? Porque nosotros crecemos mucho para arriba. Mucha apariencia, mucha hojarasca, pero no hay fruto y ni raíz. Los que saben de agricultura saben lo que estoy hablando. Viene el temporal, el viento y no soporta. Queridos hermanos, 4 de la mañana, yo estaba leyendo el Deseado de todas las gentes. Y muchas veces, hermanos, yo no soportaba y lloraba. Porque yo decía como Pedro al Señor, apártate de mí, Señor. Yo soy un pecador. No soy digno de estar en tu presencia. Hermanos, ¿de qué sirve un título, una credencial de pastor? ¿Ustedes creen que yo estoy preocupado con eso, con esto de título, credencial de pastor? Yo lo tengo, aquí está el bolsillo. Pero esto para mí no es nada. ¿De qué sirve? Porque alguien dice así, ay, usted es pastor de la conferencia. Pero esto, lo que me importa para mí es el endoso del cielo, hermanos. Porque si Dios me llama para ser un ministro, ni el mismo diablo en persona no puede rasgar esta credencial. Pero si yo no tengo el endoso del cielo, pueden colocarme de presidente de la organización más grande de la tierra, no va a servir de nada, es basura. Si usted quiere ser un siervo de Dios, usted tiene que conocerlo a Él. Porque Dios no va a querer ningún empleado que no sea su hijo. Porque Él no puede confiar. ¿Están conmigo? El padre confía en su hijo. Y lo pone, hermanos, porque sabe que su hijo no le va a traicionar. Si usted va a ser un empleado de Dios, un obrero de Dios, usted primero tiene que calificar para ser hijo e hija de Dios. ¿Está conmigo, hermano? E não importa que título tenha ou que profissão de fé, se você é protestante, se é católico, se é o presidente, se é político, se é o que seja, se você não é um filho de Deus, você não califica para servir. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz, Daniel, muito amado. Deus amava a Daniel porque Daniel era hijo de Deus. E foi o siervo que Deus usou para alcançar hasta o mesmo poderoso monarca, el rei Nabucodonosor, que também vai estar em el cielo, porque Daniel lo ganhou a la fé. Hermanos, chegou o dia de la oportunidade. E por quê? Porque agora, mis hermanos, Satanás vai fazer grandes coisas. E aqui tenho o conflito de los siglos. Eu poderia ler os textos. Satanás vai fazer coisas terríveis. Pero ¿usted cree que Deus vai quedar callado? Não. Deus também vai fazer grandes coisas. Pero Deus vai usar a quem? Aqueles que estavam à la sombra, pero criando raiz. Agora Deus vai sacá-los à la luz, à la reta final. Humildes instrumentos, dice el conflito de los siglos, saldrán a la luz del día, hermanos, y serán conocidos
por su mensaje, porque Dios va a engrandecer su palabra. No es que Dios va a engrandecer el pastor Souza, yo no soy nada, pero si yo tengo el mensaje correcto, Dios va a ponernos en evidencia para que su palabra pueda llegar a alcanzar a cada habitante de la tierra. Amén, hermanos. Qué mensaje poderoso. Hermanos, aquí dice así, allá en 40 minutos, no, en 20 minutos ya vamos a pasar a la segunda clase, ahí va a ser la clase práctica. Estoy terminando esta parte espiritual. Vamos a regalar este libro, hermanos, El Colportor Evangélico o El Colportor Evangelista, si decimos en portugués. Es un libro, hermanos, que la iglesia escondió porque ya no quiere usarlo. Algunos lugares todavía hay colportores, pero ya es muy raro. Este departamento, por decir Sudamérica, aún hay colportores em alguns lugares, pero está desaparecendo rapidamente esse departamento da igreja. Hermanos, entonces, aqui diz assim, a la página 17, acompanhados por los ángeles. El Senhor, hermanos, leia todo esse capítulo. Eu não tenho tempo de ler todo esse capítulo, pero como vocês vão ganhar o livro, vocês vão poder ler. Deus envia um ángel para cada um de nós. Tão pronto você vem a este mundo, você tem um ángel. E eu entendo, hermanos, que também Satanás, como é um querubim, estava cerca de Deus, também tem ordem em seu império de tinieblas. Então, eu entendo que quando uma pessoa nasce, Satanás comissiona um ángel malo, um maligno, um demônio, para estar a su lado de uno quando nasce, para fazer de todo para que pueda ir a la perdição. E aí que Satanás de quando em quando envia reforço, porque a irmã White tem textos que nos dá a entender isto, e a Bíblia muito mais. Por dizer, a página 611 do livro Consejos sobre a Saúde, diz assim que o demônio de la intemperancia é muito forte. Então, há demônios especializados. Um é para a pornografia, outro para a intemperância, outro para o materialismo. E assim, hermanos, Satanás tem ángeles especialistas para derrumbar-nos e amarrar-nos de alguma maneira que nós não podamos livrar-nos de suas tentações. Por isso, a Bíblia menciona a Juan 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar, destruir. Qual é a obra de los ángeles? Matar, roubar, destruir. Apolión, hermanos, Abadón, el destructor. Apocalipse 9:11, el rey del abismo. Satanás nos quiere destruir. Pero la Biblia dice en Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por tanto, Jesús, hermanos, cuando nacemos, Ele envia um ángel del cielo, um ángel de luz, um ángel bueno, para também cuidar-nos. E por isso você chegou hasta o dia de hoje. Se não hubiera este ángel que está agora a seu lado e que está comigo, não chegaríamos ao dia de hoje. ¿Estão comigo? ¿Por que estamos aqui? Porque você tem um guarda-espaldas. Você não lo vê? Bueno, a vezes lo vê. Sabe que um dia, hermanos, eu tenho a impressão que falei com meu ángel. Eu estava um sábado em um estado chamado Brasília, que é a capital de Brasil. Estava colportando, passando por aí, porque ia colportar mais arriba. E passei sábado em uma igreja bonita, não? Uma igreja adventista grande. E então alguém me falou assim, há um lago muito bonito, aqui cerca de aqui. E eu, depois de comer, pensei, eu vou conhecer este lago. Pero eu não conhecia o lugar, porque era a primeira vez que eu passava, estava de viagem, passava aí o sábado apenas. Então salí de comer e salí a la calle, a pessoa me disse, vai por aí, e aí fui. Pero de repente doy com um lugar deserto e a calle seguia para ir ao lago um parque bonito. E eu queria caminhar um pouco, me fui para allá. Então, hermanos, estava desértico, era um sábado à tarde, calor, e eu mirei um carro parado adelante, e 2, 3 homens allá ao carro. Pero era sábado à tarde e eu não pensei nada negativo, segui caminhando. E de repente, hermanos, um carro parou a meu lado, frenou e disse, entra rápido, entra. E eu mirei para a pessoa assim, ele disse, não pense 2 vezes, mira aquele carro allá, te vão agarrar, te vão assaltar. E eu mirei e era certo, eles estavam mirando para cá. E agora, por lo menos,
aqui era 1, allá eram 3, então, se esse me está atrapando, melhor ir com 1 que com 3, não? Então entrei aí, ele me disse, mira, eu sei a onde vai você, pero não regresa por este caminho. Te vou deixar allá e você regresa por outro caminho. E, hermanos, eu mirei, passamos por los 3 e eles me quedaram mirando assim, os 3 que estavam parados aí, me quedaram mirando assim, quando passei com este outro carro. E aí me vino à cabeça assim, este é um ángel. Porque como ele sabia, como ele me dizia todo o que eu estava planeando fazer, as pessoas não sabem o que você planeia ser, mas eu tinha assim nudo a minha garganta para perguntar, você é meu ángel ou não? E que tal se pergunta, e ele não era, e ele vai dizer, você está louco? E eu não perguntei, hermanos, mas até o dia de hoje tenho assim, pelo cielo, claro que ele me vai dizer, não? E se não foi ele materialmente falando, mas ele guiou a este homem a hacer a obra. Muitas ocasiões se han visto os ángeles que nos cuidam, em várias ocasiões. Por que estes niños correndo por aqui não se matam? Porque a vezes hacen tanta loucura, não? Hermanos, eu várias vezes quase me matei. E por que estou vivo? El ángel de Jehová. Salmo 34:6. El ángel de Jehová acampa. ¿Qué es acampa? Hace una tienda a nuestro derredor y nos libra, nos defiende. El libro de Hebreos 1 dice que ellos son ángeles ministradores. Y ahora podría dar un sermón sobre los ángeles, ¿no? El colportor no tiene un ángel. Él tiene muchos ángeles. Hermanos, el Señor envía refuerzo al colportor. ¿No le gustaría a usted recibir esta bendición? ¿Y sabe por qué que Dios tiene que enviar más refuerzo? Como Daniel capítulo 10 del libro de Daniel. Porque es una batalla. Es una guerra. ¿Usted le gustaría ir a la guerra sin ninguna ayuda? ¿Sin ninguna arma, sin ninguna ayuda? Portanto, se você se diz adventista, pero não se prepara, não se entrena para a batalha, um soldado não pode ir à batalha sem esta preparação e esse treinamento. Em outras palavras, você não serve para a obra de Deus. ¿Estão comigo, hermanos? Então, o que temos que fazer? Eu já he leído 2 vezes este campamento, não vou ler terceira vez. Página 66, primeiros escritos. Preparaos, preparaos. ¿Y qué dice otra vez? Preparaos. Entonces, hermanos, un colportor no puede ser, en portugués se dice María mole, cualquier un flojo, así una expresión, un flojo. El colportor tiene que ser, hermanos, un erudito. Usted vai visitar pessoas ricas, você vai visitar científicos, você vai visitar pessoas com diferentes pensamentos. Um lhe gusta os perros, allá o outro vizinho lhe gusta os pajaritos, ou o outro de la esquina lhe gusta carros. E você tem que saber, conhecer algo de cada coisa para falar o linguagem não tuyo. Ele não quer saber de sábado, de santuário, de nada disso. Ele quer saber de sus, como se diz, pasatiempos, de sus negócios, de su hobby, essa é a palavra, de su hobby. E quando você chega e diz assim, wow, que perros tão bonitos você tem, este me agrada, porque é o que lhe encanta, é o que ele quer falar. O colportor tem que ter psicología de hacer, hermanos, um enlace, de amarrar a conversação, não em livro. Ele não quer comprar livro, ele não quer saber do cielo, ele não está pensando em Deus, ele está pensando em seus perros. E quando você diz assim, a mim me encanta esta raça, porque este tipo de perro hace esto, eso. Agora, pase aqui, tenho outro aqui, os cachorritos. Agora você já ganhou a persona. Pero não vão ser como um pastor que está em Sudamérica dizendo, ai, la Virgen María, vamos allá dar um besito a seus pies. Agora vamos falar de la Virgen María e vamos orar a la Virgen María. Não, isto não, tampouco não vamos ser assim, desta maneira tão inclinado a hacer o que a gente hace. Porque se o homem é um borracho, diz, que tal, toma uma tequila com você e vamos falar do livro que tenho. Não. Hermanos, Jesus se acercava a gente. Leímos ayer por la noche. Ele lhe mostrava simpatia. Ele falava de seus problemas. Ele não estava dizendo assim a la gente. Jesus não falava assim, ai, eu e meus discípulos dormimos allá em um huerto, era muito frio. Ele não estava falando isto. Ele dizia assim, como te puedo ajudar? O que queres que eu te haga? Hermanos, Jesus se acercava a la gente, les atendia as necessidades, les tocava, tocou o leproso, tocou
el muerto e hizo milagros ajudando a la gente. Hermanos, se nosotros hoy salimos de aquí com esta visão, com esta atitude, nós vamos trastornar o mundo com este mensaje, porque este mensaje, diz Romanos 1:16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não somente de adventista, não somente de judíos, este mensaje é para o mundo todo. Somos deudores deste mensaje, por isso que os ángeles, e aqui pudiera agora ler o evangelismo, mas mais adelante vou ler isso. Os ángeles estão esperando por nós outros. Juárez, ¿hasta quando, Juárez? Que vou quedar esperando. O cielo vai quedar impaciente com você. Você vai ter que ser removido de tu lugar. Hermanos, hoje nós salimos de aqui com uma atitude diferente, dispostos a servir ao Senhor. Quem sabe, mis hermanos, vai ser nossa última oportunidade. Não que Deus não quiera, é que nós não nos movemos. Pero nomás quando venga o decreto dominical, vamos ao campo, e aí vamos ser veganos, e agora sim vamos fazer obra missioneira, vamos fazer campanha. Não, hermanos, allá já vai ser demasiado tarde para pensar em fazer qualquer movimento. E o que nós hicimos, hermanos, em tempo favorável, tendremos muita dificuldade para hacerlo depois. Queridos hermanos, leiam esses livros. Dice aqui, hermanos, página 101, el colportor evangélico. Los que trabalham para beneficiar a outros trabalham em união com os ángeles celestiales. Tienen su companhia constante, su ministerio incesante. Los ángeles de luz e poder estão sempre cerca para proteger, consolar, sanar, instruir, inspirar. La más alta educación. La más alta educación. La cultura más verdadera. El servicio más exaltado que pueden gozar los seres humanos en este mundo son suyos. Hermanos, eu estou escutando agora muitos padres e madres querendo mandar seus filhos a universidades caríssimas para serem instruídos em Babilônia, não vão servir para nada para a obra de Deus. Dinheiro a la basura, hermanos, dinheiro perdido. Hermanos, a escola de los profetas levantada por Samuel, por Elías, por Eliseu, era uma escola de treinamento em humildade, hermanos, eram pobres, comiam sencillo, se vestiam de maneira humilde, pero eram ricos em la luz del Antigo Testamento, em la palabra de Deus para aquele tempo. E agora, mis hermanos, temos que abrir a escola de los profetas, donde que vamos regressar a la Bíblia, estudar desde el mismo capítulo 1 de Gênesis hasta capítulo 22 de Apocalipse. Devemos reaprender todo outra vez. Isso é o que hizo Guillermo Miller. ¿Usted cree que Guillermo Miller foi à universidade para ser heraldo de la venida de Cristo? No, él agarró una Biblia, una concordancia, en oración dijo, Señor, enséñame tú. Y ahora versículo por versículo avanzaba hasta terminar el estudio, hermanos, y Dios le guiaba. Pero para el adventista, tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Queridos hermanos, todo lo que estoy leyendo, hermanos, tiene un sentido, una razón de urgencia. Ayer leí este texto, pero leí a la carrera y ahora tengo unos minutitos. Dice así, hermanos, Maranata 141, como fue en los días de Noé, así será cuando se manifieste el Hijo del Hombre. El Señor está retirando sus restricciones de la tierra y pronto habrá, hermanos, escuchen esto, y pronto habrá muerte y destrucción. E aumentarão os crimes e as obras de maldade contra os ricos que se han exaltado sobre os pobres. Los que no tengan la protección de Dios no encontrarán seguridad en ningún lugar ni situación. Empleando sus facultades inventivas para poner em movimento a mais potente maquinária para herir e matar. Hermanos, aqui está dizendo
que não vai haver em este planeta, muito pronto, nenhuma seguridade, em nenhuma situação, em nenhum lugar, a não ser para aqueles, como disse Apocalipse 9:4, que tenham a proteção de Deus. Pero Deus solo vai proteger seus filhos e seus siervos. Amém? Não vai haver proteção para os que não se abrigaram à sombra del abrigo del Altíssimo. Dice Salmo 91, hermanos, 1000 cairán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. ¿Le gustaría ser un siervo del Señor? Oh, mis hermanos, qué gran privilegio el Señor nos está dando a mí y a usted este día de hoy. El Salmo 46 dice, hermanos, que temblará la tierra, hasta el mar, hermanos, saldrá de sus límites, pero yo estaré confiado, habitando seguro en la roca que es Cristo. Hermanos, eu estou agora para terminar esta primeira parte.